Sejam todos muito bem-vindos, então, para a gente enfrentar mais um tema sobre direito imobiliário. O nosso tema do encontro de hoje é a alienação fiduciária, quando a súmula 308 deixa de ser aplicável, ou seja, nós não podemos aplicar a súmula 308 neste tipo de contratação. Vamos avaliar o que aconteceu, vamos avaliar a postura do Poder Judiciário, vamos revisar de onde veio essa súmula, o que ela prevê e quais são os riscos, então, que estão relacionados à sua não aplicação, ou seja, quando o adquirente pensa que está protegido, tem um entendimento jurisprudencial consolidado e, na verdade, não é bem assim que está funcionando. Pois bem, dito isso, queridos amigos, quero, então, relembrá-los que a súmula 308, ela diz que num contexto em que o adquirente ele tem um contrato de promessa de compra e venda, um imóvel comprado na planta, tá? Quando isto acontecer, ainda que este imóvel esteja dado em garantia para uma instituição financeira, esta garantia não tem eficácia perante o adquirente. Como isso funciona? De onde isso saiu? Como é que isso se opera? Bom, vamos examinar então como é que é a lógica da súmula. Raciocinem comigo, tá? Década de 90, as pessoas, no Brasil, um quintal, um canteiro de obras. As pessoas comprando, então, os imóveis na planta das construtoras. Entre elas, uma se destacou e começou a construir um volume imenso de apartamentos para a classe média, e é a famosa chamada Encol. A Encol se desenvolveu e o país inteiro ela construiu milhares de unidades, até um ponto que ela quebrou. Pois bem, naquele ambiente de caos, não se sabia ainda como resolver, não se tinham instrumentos para resolver essa situação caótica, pessoas chorando, se suicidando, se preocupando, famílias inteiras no prejuízo, que se desenvolveu, então, se compreendeu a súmula 308. Qual que era a lógica desta súmula? Bom, os imóveis, no caso, por exemplo, fatídico este da Encol e de tantos outros, imóveis construídos em planta, eles eram construídos a partir de um financiamento obtido junto a uma instituição financeira, a qual tomava o próprio terreno do empreendimento como garantia hipotecária. Então, nós tínhamos a garantia hipotecária para o empreendimento, para cada financiamento liberado para essa incorporadora, nós tínhamos, então, o próprio terreno dado, né, em garantia hipotecária. O que acontecia? Começaram os movimentos, algumas coletividades melhor organizadas, mais resilientes, mais dedicadas, mais disciplinadas. Alguns grupos de proprietários foram se reunindo e, na sua união, ganhando força, e resolveram: vamos acabar com a obra. Aí iniciou aquele movimento também de mudança legislativa, que depois veio a se tornar o do patrimônio de afetação, que era reconhecer que o terreno e as suas acessões, elas poderiam ser fechadas numa caixinha, blindadas dos riscos da construtora e reservadas apenas para o empreendimento. Então, todos esses movimentos saíram dali. Não foi diferente com a súmula 308. Nós tínhamos, então, interesses dos credores, instituições financeiras, versus os interesses dos adquirentes, a coletividade, então, de pessoas. Neste contexto, então, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que constitucionalmente tem a missão de dar a última palavra sobre legislação infraconstitucional, decidiu estes financiamentos que foram concedidos para a construtora que quebrou deveriam ser resolvidos entre a incorporadora que quebrou e a instituição financeira, sem
se manteriam incólumes, ou seja, eles não seriam anulados nem desconsiderados, porém, eles seriam considerados ineficazes. Estão lembrados daquelas regrinhas lá do Pontes de Miranda? Existência, eficácia. Então, esses seriam considerados ineficazes, não inválidos, nem inexistentes, apenas ineficazes perante os adquirentes. Ou seja, o contrato que gerava a obrigação, a dívida do incorporador perante a instituição financeira, ele era válido, poderia ser inclusive executado, porém não contra os adquirentes. Então, perante os adquirentes, ele seria ineficaz. Por quê? Porque no ambiente da incorporação e da venda em planta, existe uma cadeia de fornecedores envolvidos. Tem os fornecedores dos insumos e da obra em si, da prestação do serviço, perante o incorporador, e tem também o prestador de serviço, que é o fornecedor de dinheiro. Nesse contexto, a cadeia de fornecedores foi colocada de um lado e ela deve resolver o seu problema, né, junto à incorporadora que quebrou, né, buscando então o patrimônio desta incorporadora. Já o adquirente foi reconhecido que esta cadeia de fornecedores tinha conhecimento, sabia que estas unidades estavam sendo alienadas, estavam sendo vendidas, prometidas à venda para as pessoas, ou seja, houve um lançamento imobiliário, houve uma oferta, houve uma aquisição por meio de um contrato de promessa de compra e venda, e este contrato preliminar tornava a pessoa que se comprometeu em adquirir com essa garantia baseada nessa promessa de compra e venda. Pois bem, estes adquirentes foram preferidos pela jurisprudência em detrimento dos credores, os demais credores, fornecedores da incorporação. Sob pena de ser impossível resolver o problema, uma vez que daí não se construiria, não se finalizaria a obra, certo? Pois bem, colegas, dito isto, né, nós temos então a súmula 308, que garante essa proteção aos adquirentes, tornando a compra imobiliária uma compra segura, porque é muito raro você ter uma obra imobiliária sem que o incorporador tenha buscado recursos junto ao mercado financeiro. Tá? O mais comum é a busca por recursos junto ao mercado financeiro, até porque um empreendimento grande, ele é muito caro, ele exige um volume de dinheiro, um fluxo de dinheiro facilitado para bancar as etapas da obra, ou seja, a obra não pode parar, ela tem que ter um fluxo para conseguir cumprir os seus prazos. Então, esse fluxo ele é mais garantido quando você tem uma linha de crédito já aprovada junto a uma instituição financeira. Até então, os adquirentes estavam tranquilos, por quê? Porque a súmula 308, ainda que ele comprasse, ainda que ele pedisse a matrícula imobiliária para fazer a avaliação, que é um direito do adquirente, avaliar o empreendimento, ele vai lá e pega a matrícula imobiliária, está lá o patrimônio de afetação, né? Está lá tudo registrado, regularzinho, né? E registrado lá, inclusive a instituição financeira, como incluída ali na matrícula, como tendo aquela obra como sua garantia, ainda assim o advogado observaria essa matrícula e autorizaria a aquisição por parte deste adquirente, por saber que estes negócios são entre os fornecedores e eles não vão afetar o adquirente, porque não tem eficácia perante os mesmos. Dezenas, centenas, milhares de ações foram julgadas nas últimas décadas com base nesse entendimento, com base nessa forma de pensar, outorgando então segurança jurídica para os adquirentes. O que aconteceu agora recentemente? O STJ, por meio de uma das suas turmas, a quarta turma,
se posicionou por maioria no sentido de que a súmula 308 não é aplicável para a garantia de alienação fiduciária. Isto, colegas, gera uma perplexidade. Por quê? Porque a alienação fiduciária é a nova modalidade de garantia real que é utilizada no mercado, porque ela é muito mais eficiente para o credor do crédito. Então, se eu tenho um crédito e eu estou, então, vestido na figura do credor e vou querer exigir uma garantia para o meu crédito, eu vou utilizar a alienação fiduciária. Ninguém mais usa hipoteca, é coisa dos anos 90, certo? Não que os anos 90 não tivessem coisas muito boas, né? Mas ficou para trás, porque a alienação fiduciária ela é mais eficiente, mais moderna, mais atual, dá fluidez para os negócios, tem uma série de benefícios. E é violentíssima contra o devedor. Os bancos, as instituições financeiras, que são os credores mais experientes do mundo, vivem de crédito, eles utilizam o que há de melhor, a crème de la crème, que é a alienação fiduciária. Pois vai o STJ e diz que não se aplica a súmula 308 para alienação fiduciária. Eu quero apresentar para vocês esse recurso, quero apresentar para vocês os argumentos e no final quero fazer uma crítica para compartilhar com os colegas e gostaria de ter a opinião de vocês a respeito deste caso, certo? Separei para vocês aqui a ratio decidendi desse caso. Eu separei para vocês as razões principais de decidir. Eu retirei do acórdão e vou trabalhar com vocês os principais argumentos que foram utilizados para a tomada de decisão dos ministros, tá? E aí, no final, nós vamos fazer essa análise crítica. Então, tá. O número do recurso especial que nós estamos tratando hoje é o RESP 2.130.141, ok? RESP 2.130. Opa, puxa vida, trancou aqui, tá. Mas é esse mesmo, tá? Isso aí, 2.130.141. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Tá? O voto de divergência foi do ministro Marco Buzzi, certo? Pois bem, dando início, então, né, ao tema, tá? E foi uma vitória acachapante, viu, pessoal? Quando eu digo maioria, o voto divergente foi só do ministro Marco Buzzi. A quarta turma, em peso, votou com o relator, com o ministro Antônio Carlos Ferreira. Votaram com ele o Raul Araújo, a Maria Isabel Galotti e o Luiz Felipe Salomão. Então, foi uma decisão bem pesada nesse âmbito. Dentro da ratio decidendi, primeiro argumento fundamental que eles consideraram, que para mim isso faz parte natural, justamente da natureza jurídica, que distingue esses institutos. O que não me surpreende, embora a súmula 308 fale de hipoteca, é porque a hipoteca era que era utilizada na época, né? Hoje se usa a alienação fiduciária. Mas realmente são institutos distintos, né? E então eles disseram o seguinte, que a alienação fiduciária ela é um instituto jurídico concebido com a clara finalidade de preencher as lacunas deixadas pelas garantias reais tradicionais, visando atender às demandas de proteção ao crédito de maneira mais eficiente, sem dúvida. E aí o que eles disseram com isto? Eles disseram que, ao contrário da hipoteca, que a propriedade ela fica com o adquirente, tá? A propriedade, aliás, ela se mantém, apenas é dada a garantia documental do imóvel para o credor. A alienação fiduciária, você transfere a propriedade para o credor. Então, o que a gente tem aqui? Uma propriedade resolúvel. O que quer dizer isso, Rafael? Que uma vez cumprido o contrato com o credor, se desfaz essa propriedade. Mas veja que, em primeiro lugar, é entregue a propriedade para o credor.
Então, quem é o dono formal da unidade, do bem imóvel, né, numa alienação fiduciária? O proprietário formal em matrícula é o credor fiduciário. E o devedor fiduciário, o que é? O devedor fiduciário fica com a posse direta e todas as suas repercussões próprias de proprietário, pagando tributos, pagando os custos, manutenção, etc. e tal. É assim que funciona a alienação fiduciária. Então, eles utilizaram este argumento para dizer o seguinte: no caso que estava se discutindo, o que eu acho que prejudicou um pouco também a análise, no sentido de, não que a análise não tenha considerado o que eu vou dizer, mas no sentido de que criou um ambiente desfavorável para o adquirente, é que neste caso desse recurso especial, caso concreto, funcionou da seguinte maneira: havia uma incorporadora que estava assim construindo e ela utilizou uma carta contemplada com a administradora de consórcios e colocou em uma unidade esta carta contemplada, que ficou alienada fiduciariamente para garantir esta contemplação, certo? Esse é um ponto importante, colegas, porque quando foi formada a súmula 308, quando se fala lá na súmula instituição financeira, embora uma administradora de consórcio seja uma instituição financeira, né, no sentido de estar submetida às regras do Banco Central, homologada, tudo mais, neste sentido, ela é bem diferente de um banco, muito diferente de um banco. Por quê? Embora alguns bancos também tenham suas administradoras financeiras, tá? Suas administradoras de crédito, aliás. É que na administradora de crédito, ela cuida de recursos de outras pessoas. Então, quando um é contemplado, os outros do grupo contam com a colaboração daquele contemplado, pagamento daquele contemplado, para que as suas contemplações também ocorram. Então, a força está no grupo. Então, começa com essa situação peculiar demais, que não é do cotidiano das incorporações. Não é do cotidiano de incorporações utilizar um recurso de carta de crédito. Acontece? Acontece. Mas não é. Porque é mais fácil o incorporador ir lá no banco, que já é especializado nisso, atende ele com tapete vermelho, faz tudo, flui as coisas de uma maneira muito mais simples, do que ele buscar um crédito mais barato, mas que tem uma série de regramentos que protegem o grupo. Então, não é todo incorporador que toma esse tipo de cuidado. Normalmente ele vai no banco. Então, começa aqui com uma distinção. Mas aí piora a situação. Por quê? Porque esta unidade, ela foi vendida para uma empresa de investimentos imobiliários, com a alienação fiduciária, sem pedir autorização para o credor fiduciário, que era essa administradora de crédito. Então, a incorporadora vendeu para um bem que estava alienado fiduciariamente para uma administradora, vendeu este bem para uma empresa de investimentos imobiliários. E esta empresa de investimentos imobiliários vendeu para um casal. Minha nossa, olha a situação do caso concreto. Eu, honestamente, acho uma pena que um caso com esse sarraço decidente tão importante venha à tona com um caso concreto tão peculiar. Porque ele não se repete todos os dias. Não é esse o caso que se repete todos os dias. Então, essa é um primeiro ponto aqui que eu queria trazer para os colegas. Mas, ainda que não fosse esse caso peculiar, né, de fato, os ministros analisaram o contexto como um todo e tomaram esta decisão de afastar a súmula 308. Tanto que, próximo tópico da ratio decidente que eu trouxe para vocês, eles tratam do vínculo com o SFH. Então, a ratio decidente dos precedentes que deram ensejo à súmula do 308
está intrinsecamente ligada ao fato de o imóvel dado como garantia hipotecada ter sido adquirido no âmbito do SFH, o qual estabelece normas mais protetivas para partes vulneráveis. Então, este ponto aqui, pessoal, é um ponto interessante, tá? Então, foi considerado neste julgamento que o contexto de aplicação da súmula, ele foi num contexto, né, do sistema financeiro de habitação. Este crédito que estava sendo julgado ali pelos ministros não era deste contexto. Como eu já disse, era de uma administradora de créditos, ou seja, uma empresa de consórcio. Então, esse é um ponto interessante para se observar. Não estou dizendo que este perigoso precedente não possa vir a ser aplicado para outros casos, mas existem nuances que o distinguem. E lembrem, quando um precedente não nos interessa, a sua aplicação, o que nós temos que trabalhar é no distinguishing, né, na distinção, né, nas diferenças. Outro argumento da raça decidente que é trazido por eles, tá? Terceiro argumento, é a venda non domino. Essa é perigosa, porque isso sempre vai funcionar dessa maneira. O que é a venda non domino? É alguém vender algo, alguém vender o objeto em relação ao qual ele não é proprietário. Então, veja que eu disse, a incorporadora vendeu para uma empresa de investimentos imobiliários que vendeu para um casal. Este argumento é forte porque os ministros disseram o seguinte: opa, este casal comprou de quem não era dono. Mas quem é que é o dono? O dono é o credor fiduciário. Esse argumento é perigoso. Esse argumento é muito perigoso, porque toda alienação fiduciária é assim. O titular daquele imóvel, que tem o direito de propriedade resolúvel, o titular, e normalmente ele é o devedor, é aquele que exerce a posse direta. Já o proprietário formal do imóvel é o credor, ou seja, neste caso aqui, a instituição financeira. Então veja que este argumento é um argumento que cabe a todas as alienações fiduciárias, e ele foi considerado, na hora de julgar, para afastar a boa-fé. Tá? Então foi dito assim, ó, segundo a jurisprudência da corte, na venda non domino, o negócio jurídico realizado por quem não é dono não produz efeito em relação ao proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Ou seja, anula o efeito da súmula 308, que dizia que não tinha, que era ineficaz o crédito. Aqui é o oposto, ele diz que é ineficaz a venda por quem não é dono. No caso, a alienação fiduciária transmite a propriedade ao credor. Foi considerado também, por este julgamento, a questão, a título de ratio decidente ainda, a segurança jurídica e econômica do crédito. Então, eles disseram o seguinte, ó, que a aplicação da súmula 308 nos contratos de alienação pode gerar efeitos prejudiciais aos consumidores, tendo em vista o aumento do risco percebido pelos agentes financeiros ao concederem financiamentos para a aquisição de imóveis, com a consequente elevação do custo de crédito. É um ponto a se observar, mas eu não acredito que seja uma realidade absoluta, porque tem um outro argumento que também é prejudicial ao mercado imobiliário, que é o desestímulo à aquisição imobiliária quando tiver alienação fiduciária envolvida, que sempre tem, entenderam? Então, este argumento aqui, também já trago aqui uma crítica, ele é um argumento que pode não ser perfeito, tá? Pode não ser perfeito. Já, colegas, o voto divergente, ele se preocupou com algumas questões que eu também me preocupo, tá? E por isso acho que é válido a gente trazer aqui a nossa discussão. O voto divergente do ministro Marco Buzzi, ele levanta 2 pontos. Um relacionado ao caso concreto, né, e outro relacionado à responsabilidade da credora fiduciária, que foi a ratio decidente lá da súmula 308, quando falava do credor hipotecário. Ele trouxe esse mesmo argumento para cá. Eu acho que ele tem razão
em trazer essa preocupação. O primeiro ponto, que é o ponto do caso concreto, que me chamou muito a atenção, embora eu não tive acesso aos documentos de primeira instância, isso não foi também muito elaborado ali no acordo, porque o acordo ali faz mais interpretação, né? Mas eu gostaria de ver como é que isso foi encaminhado, que tanto que foi pago, como é que foi essa situação. Mas o que ele traz é o seguinte, que esse casal que adquiriu tomou o cuidado de fazer uma consignação em pagamento. No julgamento da instância precedente, o ministro diz, constou de forma cristalina a circunstância de ter a parte autora ajuizado antecedentemente a esta demanda a ação de consignação em pagamento, na qual restou deferida a consignação das parcelas faltantes para o adimplemento total do imóvel adquirido diretamente em favor da credora fiduciária à hora recorrente. Esse fato, para mim, aqui é muito importante. Realmente, se houve uma consignação em pagamento, ela tem efeito de quitação, tá? Não consigo entender, né, que destino foi dado a este encaminhamento aqui. Às vezes pode ter sido depositado menos do que deveria. Por que a credora fiduciária não aceitou? O normal é a credora fiduciária querer dinheiro e não querer dinheiro e querer o imóvel. Então aqui ficam muitas dúvidas, tá, em relação a esse caso concreto. Vejam que este caso concreto tem tantas nuances que eu não o considero bom como referência, né, para uma posição definitiva do STJ sobre o afastamento da súmula 308. Mas é o que nós temos para trabalhar hoje. O interessante de estudar é isso, é a gente estudar com o que nós temos, certo? Então, esse registro do ministro, do voto de veredito do ministro, realmente é um registro muito importante, muito instigante e interessante. E o segundo ponto que ele traz é a responsabilidade da credora fiduciária. O que ele diz? Ademais, ainda que alegue a parte recorrente que a venda do bem alienado fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário, seria ineficaz, ou seja, a venda não domina, é certo que, sobre essa questão, o magistrado ACO, com inegável razoabilidade, asseverou competir a credora fiduciária, administradora do consórcio e efetiva financiadora da construção e desenvolvimento do empreendimento imobiliário, fiscalizar e tomar ciência das negociações havidas com as unidades imobiliárias, notadamente quando o empreendimento é do tipo residencial, sendo posto à venda perante a coletividade, único efetivo propósito da incorporação imobiliária. Então, colegas, este argumento do ministro Marco Buzzi é um argumento muito importante. Ele é o cerne da existência da súmula 308. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, minha gente, é assim que funciona. Toma dinheiro. Este credor fiduciário sabe que este dinheiro é para a obra. Ele avaliou o empreendimento. Ele acompanhou o empreendimento. Ele sabe do andamento da obra. Ele teria que também, adicionalmente, acompanhar a fiscalização, né, dos negócios que estão sendo feitos, as vendas, as alienações destas unidades, que são residenciais, que são destinadas à venda, né, ao consumidor final. Eu não sei qual que é a opinião dos colegas, tá? Não sei qual que é a opinião dos colegas, mas, na minha visão, né, esse acórdão, né, ele traz, claro, uma importante fundamentação e coerente, com certeza, coerente com as normas jurídicas, como não poderia ser diferente, mas, ao mesmo tempo, colegas, ele me deixa, e aqui vai o nosso pensamento crítico a respeito desse tema, ele me deixa com essa sensação de que nós estamos esvaziando a súmula 208 para se seguirmos nessa linha do acórdão, nós estaremos esvaziando a súmula 308, que foi uma súmula que sempre trouxe benefícios no sentido de deixar
o adquirente mais seguro, tá? Porque realmente falhas existem nas obras. E os credores fiduciários de incorporações são credores muito experientes. Eles têm o dinheiro na mão, ou seja, eles têm a caneta na mão. Eles decidem para quem que eles vão entregar o recurso. O incorporador não chega lá de qualquer jeito. Ele é submetido a uma série de regras, certidões, exigências, documentação. Olha, é cansativo para um incorporador conseguir passar no crivo, né, de uma instituição financeira, não é molezinha, tá? A instituição financeira, ela tem gente qualificada para analisar isso, especializada para analisar isso, e ela decide tomar este risco, porque é um risco. Só que ele é um risco calculado, porque ele é um risco baseado em critérios de análises prévias, e o banco, a instituição, decide se vai ou não autorizar aquele determinado crédito. Para além disso, ela também tem condições e mecanismos de acompanhamento da obra, de fiscalização da obra, de modo que ela também tem o direito de exigir do incorporador que ele submeta a ela as vendas que está fazendo para o adquirente final, para o consumidor final. Mais importância ainda, no caso dos adquirentes para consumo próprio, que é o caso dos imóveis residenciais. Mais importante ainda, esse é o clássico destinatário da súmula 308. Então, me parece que esse registro de divergência do ministro Marco Buzzi foi muito importante e não foi satisfatório esse enfrentamento, né, dessa postura apenas com argumentos técnicos, porque tecnicamente a garantia hipotecária também era um direito real que se sobreporia a qualquer direito obrigacional. Concordam comigo? Então, quando surgiu a súmula 308, nós tínhamos um direito obrigacional, que era a entrega do imóvel para o adquirente, e tínhamos, ainda que fosse uma aquisição de um direito obrigacional real para direito real, um direito aquisitivo real, tá? Ainda que fosse, nós tínhamos uma garantia real, que era a hipoteca. Então, ela também não superou a questão fundamental, que é dar a segurança para o adquirente. Este é o ponto. Aí eu me pergunto o seguinte: nós, como advogados, hoje em dia, nós formos chamados a avaliar uma determinada aquisição imobiliária por parte de um cliente nosso, esse casal, chegou para você, advogado. Se chegasse para mim o ano passado e dissesse: tem uma alienação fiduciária, Rafael, o que eu responderia? Não tem problema, pode comprar, ela não tem eficácia em relação a você. De pronto. Tanto que essa foi a decisão do juiz de primeiro grau, foi a decisão do Tribunal Estadual, e isso foi alterado pelo STJ, surpreendendo a todos. Então eu também pensaria igual pensou os juízes que deram as decisões anteriores. Já hoje, se alguém nos procurar, o que nós faremos? Olha, não dá para adquirir sem a anuência do credor fiduciário. E aí, o corretor, o vendedor que está querendo vender, vão botar uma pressão imensa no nosso cliente, dizendo: vai acabar. Ou seja, você vai perder a venda, o advogado está sendo chato, rigoroso demais, não precisa, isso é da obra, é normal, o banco não vai te atender. Só que agora, meus amigos, com uma decisão dessas, essa seria a postura exigível do advogado. Obter a orientação para o cliente seria obter a anuência do credor fiduciário. Não vai mais ter como escapar de mais esta pedra de tropeço aí na due diligência imobiliária. E eu digo mais para vocês, tá, colegas? Se o credor fiduciário não estiver aberto para isso, vai trancar as vendas, pode ter um efeito de trancamento das vendas deste empreendimento, pode até prejudicar o próprio empreendimento e os demais que já tinham adquirido. Então veja
que naquele aspecto de segurança jurídica que foi considerado no voto vencedor da relatoria, que considerou, pode ficar mais caro para os consumidores, também pode ficar mais caro para os consumidores, porque pode ser, aliás, pode ficar mais caro o preço a pagar, o pato, quem vai pagar o pato vai ser o vendedor dos imóveis, porque também pode ficar mais difícil para ele vender os imóveis, sabendo-se que não é mais seguro comprar um imóvel com garantia, um credor fiduciário. Então, essa reflexão. Pergunto aos meus estimados colegas se vocês têm esta opinião, se vocês pensam diferente. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, então, o tema de hoje. Valeu, tchau!